Senhoras e senhores, bom dia. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre paisagem, né? Nós aprendemos na última aula sobre dois tipos de paisagem, né? A paisagem natural e a paisagem cultural. Hoje nós vamos falar então sobre alguns elementos da paisagem. Mas só lembrando, né? A paisagem natural então é aquela paisagem que não foi modificada pelo homem, né? Aquela paisagem é, como essa que você está vendo aí da cachoeira, né? Tem muito verde, né? É uma paisagem que é muito bonita. Aliás, toda paisagem ela pode ser bonita, né? Nós temos aqui também do outro lado uma paisagem cultural, é uma imagem de Goiânia. Olha só que imagem maravilhosa, não é? A nossa cidade. Mas qual que é a diferença? É que essa imagem de Goiânia aí, ela não tem muitos elementos naturais, né? Você vê que é totalmente modificado. Você consegue imaginar essa imagem de Goiânia há muito tempo atrás, antes de o homem chegar aqui? Antes do homem ter modificado essa paisagem? Com certeza, pessoal, esse espaço tinha muito verde, tinha muitas plantas, né? Tinha muita água, muitos animais que viviam nesse lugar. Só que o homem, ele sempre vai transformar o lugar onde ele habita. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nessa aula. Aonde o homem chega, ele modifica o lugar de acordo com as suas necessidades, ok? Mas você vai entender isso daqui a pouquinho. Então vamos ver então os elementos da paisagem. Olha só essa imagem. Essa paisagem aí, ela é uma paisagem natural ou é uma paisagem cultural? Vocês aprenderam que ela é uma paisagem natural, é ou não é? Porque você não vê aí é, muitas modificações feitas pelo homem, né? Você vê aí alguns morros, umas montanhas, uma água passando no meio, um riozinho que está bem sujo, né? Mas tem aí um rio que passa bem no meio entre essas montanhas. Essa é uma paisagem natural. E quais são os elementos naturais de uma paisagem, então? Vamos ver de um por um. O primeiro é a vegetação. O que é a vegetação, Lara? Você sabe o que é a vegetação? A vegetação, então, são as plantas, né? Como diz aí, olha, é o conjunto de plantas nativas que se desenvolveram independente da ação do homem. Ou seja, não foi o homem que colocou essas plantas aí, né? A natureza, você sabe que ela funciona por si só. Ela é um organismo vivo. Então essas plantas aí, com o passar dos anos, elas foram crescendo nesse lugar até cobrirem todo esse espaço. Da mesma forma esse rio, não foi o homem que colocou esse rio aí, né? Então vamos continuar aí. Segundo, é a água, né? Eu falei do rio. A água doce, a água dos rios, dos oceanos, das lagoas, elas estão presentes em muitas paisagens, né? Então a água também é um dos elementos. Então, primeiro é a vegetação e segundo é a água. O terceiro é o ar e a atmosfera. O ar ele faz parte da atmosfera, né? O ar que respiramos é um elemento natural e sem ele não seria possível haver vida na Terra. Então, a atmosfera, pessoal, é um conjunto de gases que são essenciais para a nossa sobrevivência, né? Nós temos vários tipos de gases, mas um deles, um dos principais que nós precisamos para viver é o oxigênio. Também existem outros gases como o hidrogênio e vários outros, ok? Outro gás que nós temos, aliás, outro elemento é o relevo. As várias formas da superfície da Terra, como montanhas ou chapadas, tudo isso, essas montanhas que você vê, né, vales, depressões, tudo isso você vai aprender daqui na semana que vem nas nossas próximas aulas. Eu vou te explicar direitinho o que é relevo, tá? Mas tudo isso faz parte então da paisagem. Nós vamos ver agora uma outra imagem de uma paisagem cultural para você ver se você consegue identificar esses elementos nessa paisagem. Olha só. Eu sempre coloco imagens de Goiânia para você conseguir se localizar. Talvez você já passou por essa rua. Conhece essa rua? O nome dessa rua aí é a Marginal Botafogo. Conhece, Flávio? Olha só. Então nós temos aí
O que você consegue ver então nessa paisagem? É a primeira coisa que você vai, primeiro exercício para você. Sempre que você vai olhar uma imagem, você tem que detectar ali quais são os elementos, o que você consegue detectar naquela imagem. Né? Você vê aí, então carros, é ou não é? O que mais que você vê, Paulo? Olha só, tem nuvens, tem prédios, tem árvores, né? Tem uma água que passa bem no meio, é ou não é? Então, olha só, pessoal, há muito tempo atrás, isso aqui era muito diferente. Essa água que você está vendo que está passando bem no meio, isso daí é um rio, que hoje em dia a gente chama de córrego Botafogo. Mas isso daí antigamente, e tem até alguns moradores mais antigos que lembram, isso daí era um rio muito grande, tinha muita água, né? E em volta de todo o rio, pessoal, sempre precisa ter árvores. Tem que ter vegetação. Essa vegetação é o que vai fazer com que esse rio dure por muito tempo, que tenha bastante água ali. Isso é importante. Se você tira a água, se você tira as árvores ali em volta, e a gente chama isso de mata ciliar, é a mata que protege o rio. O que que vai acontecer? Se você tirar essa vegetação, vai haver desmoronamentos, né? É, vai entrar muita terra para dentro do rio, né? Porque as árvores não vão estar ali para proteger esse ambiente. Então é isso que acontece. E aí você vê nessa imagem que esse rio então ele foi todo cimentado, ele foi canalizado. Então fizeram isso com esse rio e por isso que ele está com tanta pouca água. As árvores que estavam em volta deles também eles tiraram para poder passar essa estrada, esse asfalto aí. Então isso aí mostra sinais do desenvolvimento da sociedade, né? Dessa cidade que cresceu. Porém, isso daí não é algo que seja bom, porque tirou as características naturais aí dessa paisagem, né? Mas vamos ver então aí algumas coisas, né? Aqueles elementos. A vegetação, então, ela adquire características de acordo com o lugar onde ela cresce. Então, dependendo do lugar, a vegetação de uma cidade, por exemplo, é diferente de uma vegetação de uma floresta, não é? Porque muda tudo ali, a forma, o ambiente daquelas plantas e tudo. Outra coisa, a água. A água que está presente nos rios de algumas cidades, ela é poluída, porque ela recebe geralmente esgoto, né? Então todo o esgoto, a água da chuva, tudo aquilo vai para aquele rio ali, poluindo ali. Esse córrego Botafogo mesmo aí direto, você vê no jornal quando tem chuva, que ele alaga, que ele enche, né? Que às vezes desmorona alguma parte do asfalto aí, por quê? Porque como eu te falei, não tem aquelas árvores, aquelas plantas ali ao redor desse rio para poder proteger ele. Por isso que acontece isso tudo, né? E se fosse em um morro, como você vê lá no Rio de Janeiro, né? Você já viu que as casas desmoronam lá, que a terra cede e muita gente perde a casa? É por causa disso também. Mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Outra coisa, o ar. Você consegue ver esse ar aí bonito, né? Mas como que é o ar na cidade? Ele é igual ao ar da floresta? Ele não é, pessoal. O ar da cidade ele é mais poluído, né? Por causa dos carros que liberam fumaça o tempo todo, queimadas, né? Vários fatores vão poluindo esse ar. Então, e tem outra coisa, as variações do tempo, elas também causam diferenças na paisagem. É, a falta de chuva, por exemplo, ela pode alterar a vegetação e o solo. Então, um lugar que chove muito, geralmente é um lugar que tem mais árvores, é um lugar que é mais verde, é mais bonito, né? Diferente de um lugar onde não chove tanto, geralmente é mais seco, as árvores são mais são diferentes, né? Por exemplo, a gente tem aqui, nós moramos aqui em Goiás, aqui o nosso bioma é o cerrado, então as árvores do cerrado elas são mais tortinhas, né? Elas são mais diferentes, né? Das árvores, por exemplo, que temos lá no Amazonas, que são mais cheias, mais verdes, mais bonitas, né? De certa forma. Mas cada bioma tem a sua beleza, né? Outra coisa que nós temos também então como elemento da paisagem é o relevo que eu falei para vocês. Aqui nessa imagem a gente não vê tanto, né, morros, montanhas, né? Mas geralmente as formas de relevo elas também sofrem alterações humanas, como construção de túneis,
ou de moradias nos morros, né? Lá no Rio de Janeiro tem muito disso. O pessoal constrói casa no morro. Ok, então como eu disse no começo do vídeo, por onde o homem passa, ele vai transformar aquela paisagem de acordo com as suas necessidades, né? Então o homem sempre vai deixar suas marcas. Eu tenho aqui para vocês essa imagem e ela está no livro de vocês também, tá? Essa imagem aí. Nós vamos fazer uma atividade daqui a pouco sobre ela. Essa imagem, pessoal, ela é lá de Santa Catarina, né? Da ilha de Santa Catarina, que foi onde surgiu a cidade de hoje, que é Florianópolis. Essa imagem é uma gravura, ela é um desenho, né, que mostra o início dessa cidade e ela é de 1785. Então olha só para você ver como que era aí, né? Você vê poucas casas, você vê uma igrejinha lá no fundo, né? É, tem uma construção também, alguns marquinhos ali. Essa era a visão que eles tinham dessa cidade. Você quer ver como que essa cidade está agora? Dá só uma olhada em como que ela está hoje em dia. É a mesma cidade, Florianópolis, né? Aquela imagem lá era apenas um desenho, né? Não dava para mostrar tudo. Já nessa foto aqui você consegue ver a cidade hoje de longe, né? Você vê toda a sua extensão, cheia de casas, né? Olha para você ver como que o homem transformou esse lugar. Como que ele foi modificado, né? Como lá é tipo uma ilha, fizeram uma pontezinha ligando a outra parte, né? Tem bem mais casas, tem colégios. Então é assim que funciona, né? Geralmente no começo das cidades ali tem algumas casinhas, mas aí essas pessoas elas precisam trabalhar, precisam estudar, então é onde elas começam a construir escolas, começam a construir empresas, né? Começam a construir várias coisas ali que são necessidades que ele vai precisar ali para poder sobreviver naquele lugar. E aí é assim que as cidades vão crescendo, né? Florianópolis hoje em dia, essa imagem revela a intensa ação humana e as transformações provocadas nessa paisagem natural. Ok? No livro de vocês, pessoal, se eu não me engano, na página 89, nós vamos fazer uma atividade onde você vai ter que comparar essas duas imagens, tá? Eu vou aqui só ler as perguntas para vocês para te ajudar a responder, tá ok? Vocês respondam no livro mesmo, tirem foto e depois me mandem, ok? Então, olha só. Tá, a primeira imagem você vê que ela é de 1785 e a segunda é de agora, de como que ela está agora em 2020. E aí tem aí a primeira pergunta, ela diz assim, ó, compare os elementos naturais e os elementos criados pela ação humana. Aí na letra A pergunta assim, ó, quanto tempo se passou entre as duas imagens? Facinho, né? Você vai ter que usar um pouquinho de matemática aí. Mas por que que é importante essa pergunta? É para você ver o tempo que demorou é, e, e tudo que houve de transformação nesse lugar durante esse tempo. Você consegue entender? Então é mais ou menos por aí. E como será que essa cidade vai estar daqui a uns 200 anos, por exemplo? Será que ela ainda vai estar assim como ela está agora? Será que vão ter mais prédios, mais, sei lá. Imagine aí na sua cabeça. Na letra B fala assim, ó. A necessidade das pessoas se modificaram com o passar do tempo? Comparando aí essa primeira imagem de 1785 com a imagem de agora. Por que que essa cidade mudou tanto, né? Por que que ela está tão diferente? Por que que as necessidades das pessoas foi o que modificou essa cidade? Responde aí. Eu já falei, hein? E aí, pessoal, a número 2 vocês não vão responder, tá ok? Não precisa, ela é um pouquinho grande aí e ela seria melhor se a gente fizesse na sala. Então você vai fazer só a 1 e a 3. E a 3 ela pergunta assim, ó. Por que será que com o passar do tempo as pessoas vão alterando as paisagens? Tá ok? Responde bonitinho, me manda a foto. E por hoje é só, tá ok? Isso é tudo, pessoal. Um abraço para todo mundo. Saudade de vocês e até a próxima aula.